Oi, oi, galera! Hoje nós vamos falar como potencializar o orgasmo feminino. Então, se você não me segue no Instagram, corre lá e me segue, Virgínia, de virgem mesmo, ponto para dar a pausa, peles com dois L's, que sexo gostoso é aquele de pele com pele, e a dois, por isso tem dois L's. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve para você ativa o sininho de notificação para você sempre receber o conteúdo aqui de primeira mão e não perder nada. E lembra de compartilhar o conteúdo. Conhecimento de nada tem validade se a gente reter e ficar guardado. Então vamos viralizar para que as mulheres tenham, e homens, né, e pessoas tenham o maior possível de plenitude sexual possível. Então vamos lá. O mundo do clitóris, vamos ver. Se ele existisse, ele seria algo que após o orgasmo, após ele trabalhar muito, ele fica extremamente sensível para algumas mulheres. Vale então ressaltar que tudo referente à sexualidade não dá para botar todo mundo no mesmo pote. Porque se desse para botar todo mundo no mesmo pote, não seria tão complicado. E essas diferenças é que nos tornam pessoas ímpares, né? É assim, únicas. E eu acho que a gente precisa de entender que nem todo mundo reage da mesma forma. Então, eu vou estar sempre falando isso aqui, mas eu gostaria de frisar. Algumas mulheres, após o orgasmo, têm ele muito sensível, se tocar diretamente, ou de tocar com força, ou colocar a pressão, podem sentir dor. Outras sentem um choquinho, mas a gente sabe que realmente ele fica sensível para a grande maioria. Mas, antes do orgasmo, dê preferência para movimentos na região do clitóris. O clitóris ele tem uma parte que é o monte de Vênus, aí tem aquela partezinha assim no meiozinho que como se fosse a dobradiça, a tramelinha da dobradiça que é o clitóris. Tem um ladinho e tem o outro ladinho, região de pequenos e grandes lábios, e ele tá ali no meio. Ele é a partezinha que tem uma pelezinha. Naquela partezinha da pelezinha é o capuz, e por baixo daquele capuz, às vezes visível, outras não tão visíveis, fica a glândula do clitóris, assim como tem no pênis. E ela é muito sensível. E a maioria das mulheres gostam de estímulo em movimentos circulares e não coisa louca, né? Então, conversa antes da sua parceira, porque algumas gostam, mas nem todas. A grande maioria gosta de movimento um pouco mais sutil. Outra técnica muito utilizada é esfregar para cima e para baixo. Desde a entrada, porque fica um monte de Vênus na região dos pelos, o clitóris no meio, região de pequenos e grandes lábios do lado, a uretra e o canal vaginal. Fica dessa forma, né? E outras gostam que esfregue para cima e para baixo, nessa partezinha de baixo até a partezinha de cima, tudo passando em cima dele, espalhando a lubrificação que sai aqui, às vezes do canal vaginal para lá, espalhando e movimentando. Outras gostam de uma coisa mais louca e varia muito de mulher para mulher. Algumas gostam desse movimento assim meio que pinçando, assim, então é variável. Você pode usar a mão, a boca, a língua, o pênis, acessório, vibrador, joelho, cabeça, se for careca, qualquer coisa que tiver na sua imaginação e conversando com ela que ela permitir. Não é válido é você meio que obrigar ou forçar a barra para alguma coisa que ela não goste. Isso não é legal em nenhum momento da relação sexual nem da vida dois. E não é necessário ter um gigante não, tá? Não é necessário ter um Golias não. Às vezes um Davizinho assim, né, que tem aquela parte na Bíblia que fala do gigante, né? Golias, que o Davi foi e matou com a pedrinha lá na testa dele e tal. E às vezes a gente precisa de né? Acredita que precisa de um gigantão para resolver o problema. Não, às vezes um Davizinho resolve, dá muito prazer. Mas precisa saber estimular corretamente. Meu marido sempre brincava comigo e falava assim, mais vale um pequenininho bobalhão, como é que é? Um pequenininho esperto do que um grandalhão bobalhão. Um negócio assim, eu sou péssima de ditado popular, sempre confundo tudo. Mas ele sempre disse isso e eu acho bacana, né? Essas brincadeiras, que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos e assim vai. E essa questão do tamanho realmente que às vezes, né, traz uma preocupação para alguns homens. Isso de fato não é assim tão importante para a grande maioria das mulheres. Lógico que tem mulheres que têm preferências pelos grandalhões, mas que fique claro que não são todas, tá bom? Então vamos lá. Já no universo peniano, se a gente fosse falar que tivesse dois mundos, né? Um do clitóris e outro do pênis e tal, a gente tem a questão da glande. Para a maioria dos homens é uma área extremamente sensível, porque às vezes ela fica coberta pela pele ali, né? Porque é aquele prepúcio.
E aí, quando ela é externa, ela fica extremamente sensível. E aí a gente tem que lembrar que além dessa região, a gente tem a região do saco escrotal, a região anal, a região da próstata, né, que o pessoal fala até que é o ponto G masculino, né, quem defende essa teoria. E aí toda essa região, virilha, são zonas erógenas, que depois da ereção, depois depois do orgasmo com a ejaculação, tem uma sensibilidade muito grande. Alguns homens não gostam que toque, porque também sente essa situação de incômodo. Outros homens precisam ter de uns minutos para ter uma outra ereção antes de ter uma outra penetração, né? Antes de ter entre uma ereção e outra. Precisa de alguns minutos entre as ereções para que tenha uma ereção eficaz para que haja penetração. Nesse período, né, antes da penetração, é legal a gente estimular o pênis com a mão, com a boca, com os seios, com a língua, com a vulva. E também tem uma série de acessórios, assim como o universo masculino tem para satisfazer o feminino, o universo feminino também tem para satisfazer o masculino. E isso aí é vice-versa. E aí a gente precisa de entender que para a gente ter um orgasmo de qualidade, é necessário a gente saber a forma que a mulher, né, se excita mais. Se é a questão do clitóris, se não é. Se o homem tem essa questão da glande, se não é. E entender, porque alguns homens sentem uma excitação em zonas erógenas que não é exatamente o órgão sexual. Por exemplo, sente excitação no interno de coxa, no mamilo, no bíceps, uns sentem aqui atrás da orelha, no pescoço. E a gente precisa de entender que a gente precisa de estimular essas zonas erógenas, essas áreas em que o parceiro da gente sente prazer, para a gente ampliar a questão da excitação, ter mais tempo de penetração, para depois a gente pensar no orgasmo. Deu para entender aí que para potencializar o orgasmo, necessariamente a gente precisa ter um tempo maior no processo de excitação. Outro ponto importante é a gente precisa de saber como tocar no clitóris. Porque tocar no clitóris, se você é homem, é a mesma coisa que tocar na glande. É bem semelhante. Apesar do clitóris ter mais terminações nervosas que a glande. Mas isso é importante você ter uma noção de dimensão. Porque se você toca na sua glande com um pouco de cuidado, pensa que talvez vai ser necessário esse mesmo cuidado. E para proporcionar prazer, tente tocar tanto a glande quanto o clitóris com algo macio, úmido, da temperatura do corpo. Não vai colocar negócio muito gelado, muito quente, porque isso pode não ser agradável. Não é todo mundo que gosta de gelado, nem é todo mundo que gosta de quente. Vai na temperatura do seu corpo, que fica muito mais fácil de você acertar. Depois, numa outra ocasião, tenta um quente, tenta um frio, e vai vendo o que você gosta, né? Você deve ter pensado assim, nossa, mas a boca tem todas essas características. Com certeza, a boca é uma boa pedida, mas nem todo mundo gosta de fazer e nem todo mundo gosta de receber. A grande maioria gosta, mas existe quem não gosta. Voltando a dizer, não dá para colocar todo mundo no balaio. E não é por conta de você não gostar de fazer ou de receber que você não precisa estimular, porque pode ser estimulado com a mão, com o pé, com o braço, com o nariz, né? No caso do clitóris. No homem pode ser estimulado com o seio, que a sua imaginação você conseguir utilizar. Existe creme, existe gel siliconado, existe óleo, existe uma série de produtos que tem no mercado para dar muito mais prazer nesse momento. Então, na verdade, é bom a gente saber, para potencializar um orgasmo feminino, preciso de ampliar o tempo de excitação para depois ir para a penetração. Tocar muito, isso quer dizer o quê? Tocar a vulva, tocar o clitóris, estimular e todas as zonas erógenas do qual essa mulher sente prazer, que isso é variável de mulher para mulher. No homem, a gente precisa de entender que a gente precisa tocar o pênis, tocar a região escrotal, em alguns casos, e entender quais as zonas erógenas que ele tem também, que ele sente prazer. Não é só tocar nessas partes, ou tocar nessas partes logo no início da relação, pode não ser tão agradável. Aí a gente precisa de entender que a gente precisa de explorar essas áreas antes de ir para a região genital, porque é possível sentir prazer além das regiões genitais, gente. E isso é tão importante. No dia que vocês entenderem isso, a vida de todo mundo que entende é muito melhor, é muito mais plena, a gente sente muito prazer na hora da relação.
E aí, conforme você estiver tocando o corpo, seja com a mão, com a boca, com a língua, ou com um objeto, qualquer coisa, presta atenção nos sinais que a pessoa te dá. Onde ela gosta de ser tocada, onde ela não gosta, qual carinho ela está sentindo prazer e qual carinho que nem prazer ela sente. Porque muitas pessoas gostam de ser tocadas de forma diferente e muitas vezes a gente gosta mesmo é de ser surpreendido. Então faça o que der na sua telha, na sua imaginação, mas comunique, converse, fale. A comunicação é sempre o melhor caminho. E lembre-se, conhecimento é vida. Compartilhe esse vídeo e vamos ajudar mais e mais pessoas a terem uma vida sexual plena.